para eu não esquecer, para a gente não perder esse registro. Ótimo. Bom, então, mais uma vez, uma boa tarde a todas e a todos. Dando início, né, à parte da nossa programação da disciplina esse semestre, tal como aconteceu na disciplina do semestre anterior, a gente tem aproveitado ainda a constância da aula remota para que a gente possa fazer algumas dobradinhas e trazer, né, professores. É difícil, né, no caso da Fernanda, dizer de fora da instituição, uma vez que ela tem toda a sua formação dentro dessa casa e conhece muito bem a linha de pesquisa, as propostas dos pesquisadores e casa perfeitamente com o propósito da disciplina. Né? Eu havia comentado para a Fernanda, né, essa disciplina é uma disciplina de tópicos, é uma disciplina aberta, mas que tem o título de codificação, processo e reformas, e, portanto, ela nos abre aqui como eixo fundamental pensar, né, todas as transformações que o direito processual civil tem passado e vai passar. Eu expliquei para a Fernanda que, de certo modo, a minha preocupação nesse semestre era levantar discussões envolvendo, primeiro, né, o nosso passado, mas também o nosso futuro. Quer dizer, pensar o que vai ser o futuro do direito processual com as propostas legislativas que foram mapeadas e foram disponibilizadas para vocês. E o interessante é que, por mais que a gente faça propostas legislativas, nós somos surpreendidos com medidas provisórias em matéria processual, nós somos surpreendidos com algumas coisas que rompem o trâmite regular do processo legislativo e que escapam ao controle de nós pesquisadores. E por isso a disciplina ela tem uma flexibilidade muito grande. Né? Tivemos uma oportunidade para, Fernanda, analisar ou fazer uma leitura preliminar da 1495, que, de certa maneira, nos trouxe uma. Bom, eu acho que material de pesquisa é o que mais a 1495 vai nos entregar, seja do ponto de vista da citação, seja do ponto de vista da tutela executiva. A gente vai ter aqui muito desdobramento e muito material para a gente pensar. E possivelmente até o fim do ano, né, de tédio nós não vamos morrer. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Né? E, consequentemente, mais mudanças vindas, talvez, das normativas internas do CNJ, se não pela via do processo legislativo, ou até mesmo, né, pela possibilidade que paira sobre nossas cabeças de uma emenda constitucional que traga a repercussão geral também para a seara do recurso especial. Né? Então, a gente tem aí algumas coisas para pensar. Essa emenda é até um negócio muito engraçado, Fernanda, parece que tem uma maldição. Toda vez que eu falo nela, ela anda um pouquinho dentro do processo legislativo. Então, é algo que a gente já não pode mais dizer o nome. Né? É tipo o Voldemort lá no Harry Potter. Né? É aquela emenda sobre a qual nós não podemos comentar o seu conteúdo e que desejamos que ela nunca seja realidade. Mas, bom, a gente tem que estar preparado para tudo no direito. Né? Então, uh, esse é o momento que a gente tem para fazer essas reflexões e para analisar, com a perspectiva que é o cerne da disciplina, um olhar transdisciplinar. Na sequência, a fala da Fernanda, a gente começa hoje uma discussão também sobre as bases ideológicas das reformas. E, portanto, né, nós vamos conversar um pouco sobre como a teoria da análise econômica do direito ela tem municiado esse desejo reformista no direito processual e os problemas que isso traz. Só para você se situar, Fernanda, na aula passada,
nós discutimos muito aquele livro da Laura Nader e do Uco Matei, o Pilhagem, para poder pensar aqui como a ideologia neoliberal ela está presente, né? Está muito presente nos projetos de reforma e, consequentemente, hoje a gente envereda um pouco mais naquilo que eu entendo que é um fruto do neoliberalismo, a análise econômica do direito também, né? Haja vista aqui esse protagonismo na leitura que a economia vai receber com esse diálogo com o direito, e eu concordo muito com o professor Zé Emílio Almaty quando ele diz, olha, a análise econômica do direito não tem nada de direito, no fundo é só economia. Nós não estamos nem dialogando, é a economia assumindo o papel de preponderância e relativizando a normatividade das coisas. E, enfim, e a gente ainda pode dizer, né, que se não bastasse a possibilidade de mudanças, inclusive com essa ideologia neoliberal, por parte da norma, tem o problema da interpretação da norma, vinda também dos nossos tribunais, seja pela via de um IRDR, seja pela via de um IAC, seja pela via de um procedimento repetitivo em recurso extraordinário ou mesmo especial. Então, volto a dizer, cada dia eu fico certo de que o processualista ele não vai morrer de tédio, porque a gente sempre vai ter material de pesquisa. Eu acho muito engraçado quando os alunos da graduação dizem assim: nossa, eu queria pesquisar um tema em processo civil, mas eu não sei o quê. Você fala assim: não, o difícil é escolher. Não, mas eu não consigo achar. Não, então é porque você não procurou. Porque tem espaço, tem campo. O que mais tem é aqui um substrato fértil para que as nossas pesquisas possam se desenvolver, né? Então, esse é um momento também extremamente interessante para que, digamos assim, né, vocês não fiquem apenas enjoados de me ouvir, já que eu falo pelos cotovelos, e isso já ficou comprovado, né? Diversas vezes eu como até, Fernando, o horário do intervalo deles de empolgação à medida que a gente vai falando, mas enfim, eu tento sempre me policiar. Mas, bom, hoje, à tarde, é então da nossa ilustríssima convidada, professora Fernanda Gomes de Souza Borges, mestre e doutora pelo PPGD da PUC Minas, né? Então, ela é aqui filha dessa casa e é para mim uma alegria muito grande, né, tê-la como nossa convidada hoje. A professora Fernanda é também professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Lavras, é uma grande pesquisadora, é um nome de extrema importância dentro do direito processual brasileiro e, portanto, Fernanda, eu só tenho a agradecer a sua gentil colaboração, ter cedido aqui o seu tempo, nos presenteando com essa oportunidade de diálogo. Muito, muito obrigado, minha cara. Boa tarde a todas e todos. Eu tomei um fôlego aqui, dei uma respirada, tomei um ar, porque hoje é um dia de muita emoção para mim. Eu brinco que a UFLA é minha casa e que o PPGD da PUC Minas é minha alma mater. Além do próprio sentido da expressão alma mater, a PUC mudou completamente a minha visão sobre o direito, a minha visão sobre o processo. E influenciou enormemente nos meus rumos profissionais. Quando eu ingressei no mestrado na PUC Minas, eu ingressei 6 meses antes do processo seletivo, né? Os processos seletivos são anuais, então eu ingressei numa disciplina isolada, ministrada pelo professor Ronaldo Bretas, técnicas do processo de conhecimento, se não me engano. E aquela disciplina mudou completamente minha visão sobre o direito, sobre o processo. Prestei o processo seletivo, consegui aprovação. E eu era advogada militante, advoguei por 10 anos,
mas confesso que depois que iniciei o mestrado na PUC, eu percebi que a docência, de fato, era a minha verdadeira vocação, e inspirada em grandes mestres, eu tive muita sorte durante o meu curso de mestrado e doutorado, mas um privilégio imenso de poder estar aí, né, que é a Casa de Lopes da Costa, a Casa de Bretas, Rosemiro Pereira Leal, tantos outros, sem ser injusta, mas né, não vou citar todos aqui. Professor Flávio, bem mais velho que eu, não foi meu contemporâneo, não se enganem, muito mais velho que eu, nem encontrei com ele nos corredores de aula. E, na verdade, eu estudei pelos artigos, pelos livros. Na verdade, vou ser bem sincera, o primeiro contato que eu tive com o professor Flávio foi acessando a dissertação de mestrado e a tese de doutorado dele. Eu tinha esse hábito, eu ainda estava em início de carreira, e advogando para pagar meu mestrado, indo e voltando, né? Eu morava em Lavras e voltava para Belo Horizonte toda semana. Então, eu acessava primeiro os trabalhos que estavam disponíveis na internet para depois ver se valia mesmo a pena gastar dinheiro comprando o livro daquele autor. Né? Eu nem posso provar aqui, porque eu estou na minha casa, não estou com a parte da minha biblioteca tá na universidade, mas eu arrisco a dizer que eu tenho todos os livros do professor Flávio. Então, não é porque estou aqui diante dele, mas eu sempre indico os textos dele em aula, agora mesmo na disciplina de procedimentos especiais. Eu indiquei um texto dele que eu gosto demais, em coautoria com o... Ai, me fugiu, desculpa o autor, sobre as tutelas provisórias e tutela provisória de urgência antecedente, enfim, e a estabilização. Então, eu adoro, indico muito para os alunos, porque eu acho muito didático. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer esse convite, poder estar aqui hoje. Eu tenho dito durante a pandemia que todos os convites que me são feitos para estar aqui conversando, debatendo, né, ministrando aulas, é sempre uma alegria enorme, porque o lugar que eu gosto de estar é na sala de aula, ainda que virtualmente. Mais um convite vindo do professor Flávio para falar no meu PPGD da PUC, né? E assim, logo de cara, encontro esses alunos tão receptivos, o querido amigo Luiz Sérgio, grande pupilo do professor Rosemiro, tem um conhecimento enorme, vocês aproveitem bastante, né? Por serem colegas do Luiz Sérgio. E mais ainda, suguem bastante do professor Flávio, que se tem uma coisa que ele gosta é de passar conhecimento, e se ele encontra uma oportunidade, uma brecha, então vocês se aproveitem disso, porque não é fácil no mundo acadêmico encontrar uma pessoa tão disponível e realmente tão prestimosa em passar aí todo o seu conhecimento. Afora que professor Flávio Pedron é um dos maiores conhecedores da obra de Dworkin hoje no Brasil. Então, aí que vocês têm que sugar e se aproveitar muito, né? Fora todos os outros autores que... Eu acho que ele, assim, ele vai ler um autor, ele não vai ler um autor, acho que ele tem um comportamento, um temperamento um pouco obsessivo, ele domina o que aquele autor... e aí, assim, eu já ouvi dizer que ele lê o que o autor lê para entender aquele autor, então ele passa a ser dominador, né, daquele... autor, então vocês aproveitem, é uma oportunidade de ouro, ele está aí como professor colaborador, mas tenho certeza que o PPGD da PUC Minas vai retificar esse erro e ele vai se tornar professor permanente do programa, porque vai ser um ganho enorme para os alunos, para o programa, para todo mundo. Então, eu também tenho que me controlar um pouquinho na questão da fala, tenho tentado fazer isso durante a pandemia, é um desafio, né? Mas a gente tem que lidar e ser feliz com o que a gente tem, as circunstâncias que a gente tem, e hoje o que a gente pode estar juntos, né? Aqui virtualmente, então vamos nos aproveitar dessa oportunidade, porque saibam que eu estou muito feliz e preparei com muito carinho uma fala aqui para vocês, para que a gente possa conversar, a gente possa debater, conhecer vocês um pouquinho. Eu estou compartilhando aí, está tudo direitinho? Ótimo, obrigada. Se tiver algum problema, eu sou meio atrapalhada, às vezes me empolgo na fala e esqueço dos slides, vocês me dão um grito aí, por favor. Os alunos falam, os meus alunos aqui brincam, que às vezes tem professores que vão passar slide, aí dá algum problema técnico, não conseguem passar, e aí não conseguem dar aula, porque ficam desesperados com o problema técnico.
eles falam que eu sou o contrário. Eu ponho o slide, preparo ali 20 slides. E daí tá no final da aula, eu já falei 1 hora que eu vou me lembrar de passar os slides. Então, vocês têm que me lembrar, por favor, porque eu não vou estar aqui vendo, né, vocês. Então, é isso. Bom, eu estou felicíssima porque tem essa disciplina optativa agora, no mestrado e no doutorado, porque eu achei que foi uma iniciativa maravilhosa, essa disciplina com essa denominação processo, codificação e reformas. Por quê? Porque é o que a gente tem vivido contemporaneamente no processo hoje, como o próprio professor Flávio disse, né? O processualista pode morrer de tudo, infarto, estresse, mas de tédio ele não vai morrer, né? Então, essa disciplina, na verdade, ao meu entender, está englobando as maiores mazelas, os maiores problemas que a gente tem em direito processual hoje. Então, eu, na verdade, até tive que fazer um desafio para não ficar conversando aqui com vocês até 7 horas da noite, de fazer um recorte, porque se eu fosse falar tudo que eu estava com vontade, a gente ia gastar bastante tempo, e sei que, né, do modo virtual aí já é um pouco mais maçante. Então, eu tentei fazer um recorte no seguinte sentido. Eu vou trazer aqui para vocês hoje 2 reformas que atingiram na fronte o CPC de 2015, mas eu fiz um recorte no seguinte sentido: trazer uma reforma legislativa, como poderíamos dizer assim, institucional, que seguiu ali o devido processo legislativo. Há controvérsias, a gente vai debater, que seria a reforma feita pela Lei 13.256 de 2016. E, por outro lado, a gente vai falar um pouquinho também, é uma reforma tão clandestina que não tem nem projeto de lei, nem projeto de emenda à Constituição, nem uma própria lei ordinária. Por quê? Porque ela está completamente à margem do devido processo constitucional legislativo, que é a reforma que o Superior Tribunal de Justiça tem implementado na sistemática do nosso tão fundamental e importante agravo de instrumento, mais especificamente no artigo 1015 do CPC de 2015. Então, assim, na verdade, nossa, que pessoa desagradável. Eu trouxe 2 grandes problemas no direito processual hoje para a gente refletir, debater um pouco. E como disse para vocês, eu tinha que fazer uma opção, fazer um recorte, porque é tanta coisa a se falar, é tanta coisa a se pensar, a se refletir. E aí eu vou chamar vocês à responsabilidade, eu vou chamar os alunos aqui à responsabilidade. Por quê? Se hoje vocês estão sentados nesses bancos aí do PPGD da PUC Minas, que é reconhecido internacionalmente, não importa se estão cursando disciplina isolada, mestrado, doutorado, mas eu chamo vocês aqui à responsabilidade. Por quê? Como o professor Bretas sempre me cobrou, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas inquietações não podem ficar nas estantes das bibliotecas. Isso no meu tempo. Hoje eu tenho que dizer que não podem ficar nos arquivos do computador. Então, vocês têm a obrigação, por estarem aí onde estão, por terem o privilégio de estar onde estão, de produzir trabalhos que reflitam e tentem, de alguma maneira, trazer soluções, tentem, de alguma maneira, fazer com que o direito processual avance, porque senão não há sentido nenhum de vocês estarem aí dedicando esse tempo tão valioso da vida de vocês, para muitos, dedicando um valor, né, monetário tão valioso, por estarem cursando aí essa disciplina e tantas outras. Então, realmente hoje eu vim para incomodar, vim trazer 2 grandes problemas e chamar vocês à responsabilidade, na verdade, de uma maneira abstrata e geral, porque eu nem os conheço, né, pessoalmente. Aliás, se eu fosse levar em consideração, pelo que eu conheço do querido Luiz Sérgio, eu nem estaria chamando vocês aqui à responsabilidade. Estou fazendo isso meio que me entregando, né? Professora, mãe, ficando velha, vai ficando uma pessoa meio chata mesmo, né? Mas vamos lá para os nossos problemas. Bom, em fevereiro de 2016, foi aprovada a chamada Lei número 13.256, a chamada Lei
todos os adjetivos negativos que vocês possam querer conferir a essa norma. Costumo até dizer que é a lei que traz ali, que invoca ali o lado negro da força. Então, ela teve origem no projeto de lei 2384 de 2015, da Câmara dos Deputados, sob a batuta do deputado Carlos Manato, que hoje é do PSL do Espírito Santo, à época era do Partido Solidariedade. E essa norma traz na sua ementa, prestem atenção, disciplina o juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, altera a Lei número 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, e dá outras providências. Se por um acaso eu estivesse na graduação ministrando essa aula, eu poderia trazer esses elementos e falar sobre isso em 15 minutos, dogmaticamente falando. Mas eu vou trazer uns aspectos aqui que vocês vão perceber que a discussão não tem mais fim em se tratando dessa norma e da maneira como ela veio a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Esse projeto de lei foi apresentado por este digníssimo deputado em 15 de julho de 2015. A tramitação já ocorreu em regime de urgência e esse PL já foi transformado na Lei Ordinária 13.256 em 4 de fevereiro de 2016. E aí eu coloquei um destaque, por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor em 18 de março de 2016. Então, vejam, o nosso Código de Processo Civil foi aprovado em março de 2015 e teve ali uma vacatio legis de 1 ano, né? Então, na verdade, foi 16 de março de 2015, né, professor Flávio? E entrou em vigor em 18 de março de 2016. Teve até uma questãozinha na questão desse qual seria o dia exato, né, da entrada em vigor, mas, enfim, foi pacificado no dia 18 para o dia 18 de março de 2016. Mas vejam, em plena vacatio legis do CPC de 2015, o nosso legislador resolve elaborar esse projeto de lei que entrou em vigor em regime de urgência, ou seja, ele tinha que entrar em vigor antes do CPC de 2015, mais precisamente, né, 1 mês e 14 dias antes da entrada em vigor do nosso CPC de 2015. Por quê? Porque houve um lobby muito grande, um lobby muito forte para que esse projeto de lei entrasse em vigor, se transformasse, né, numa lei ordinária. E, pasmem, em que pese a gente já perceber ali uma questão, né, bem latente na sua ementa. Então, olha, ela veio disciplinar o juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, e aí, resumindo, alterando a Lei 13.105. Mas essa foi uma das opções que eu fiz ao pensar nessa nossa conversa de hoje. Por quê? Porque nesse resumão aí, que então alterou o juízo de admissibilidade e alterou o CPC 2015, vocês vão ver as tragédias que foram feitas, que, sinceramente, eu não sei como um legislador conseguiu fazer tudo isso num projeto de lei só, num projeto de lei individual só, e com essa urgência, com essa pressa que entrasse em vigor antes do CPC de 2015. Em primeiro lugar, sempre que a gente vai fazer uma crítica ou fazer uma análise que seja sistemática ou analítica de qualquer norma ou de qualquer autor, de qualquer texto, a gente tem que se situar um pouco, sobretudo quando a gente fala de trabalho científico, e eu estou aqui conversando com pesquisadores, futuros cientistas que têm que produzir trabalhos científicos. Então, quando a gente vai produzir um trabalho científico, a gente tem que se situar. Então, primeiro, eu gostaria de situar vocês. Eu sou uma verdadeira filha do PPGD da PUC. Então, eu entrei na linha de pesquisa, o processo na construção do Estado Democrático de Direito, que revolucionou minha vida e, assim, confesso que nos primeiros tempos me provocou muito sofrimento. Foi uma mudança muito brusca no meu pensamento, porque na minha graduação, pasmem vocês,
Eu tive que cursar uma disciplina obrigatória, Teoria Geral do Processo, como se só houvesse a concepção de que o processo é mero instrumento da jurisdição, e isso foi assim a minha graduação toda. Nem sequer me foram apresentadas outras opções para que eu mesma pudesse chegar às minhas conclusões. Era apresentada apenas a concepção instrumentalista, o processo é mero instrumento da jurisdição. Quando eu adentrei no PPGD da PUC, vocês desculpem se eu estiver sendo repetitiva, mas é porque isso faz parte da minha vida, da minha rotina. Isso provocou uma mudança que por vários momentos eu pensei, não, eu vou desistir, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo nem compreender, eu não vou conseguir levar isso adiante, eu não vou conseguir produzir um trabalho científico. E aí eu fui me esforçando. Eu, na verdade, nem morava em Belo Horizonte, morando em Lavras. Então, o professor Bretas, no dia da minha defesa de mestrado, falou: olha, vocês que ficam se atrasando para as minhas aulas, a Fernanda vinha toda semana de Lavras na estrada, nunca se atrasou, ainda chegava para assistir minhas aulas na graduação e nunca se atrasou. Então, assim, com muito esforço, muita dedicação mesmo, professor Rosemiro falando, calma, o conhecimento traz sofrimento, se ele não estiver provocando sofrimento, ele não está fazendo a sua função. Então, isso foi me deixando com mais gana. Não, eu vou encarar isso como um desafio e vou levar adiante. E hoje, para mim, todos os dias, o processo é instrumento de construção do Estado Democrático de Direito. Só o processo pode consolidar o Estado Democrático de Direito, e isso faz parte da minha vida, e eu acredito nisso. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que vocês se situem, vocês vão ter que produzir trabalho científico. Então, vocês têm que entender que tudo que eu falar aqui é porque eu estou partindo do meu marco teórico, de que o processo, e só o processo, pode consolidar os preceitos do Estado Democrático de Direito. Por quê? Se fosse eu, adepta da concepção instrumentalista, a minha fala com vocês aqui hoje seria completamente diferente. Ou ainda, se eu concebesse o processo como um jogo, estamos num duelo, vamos ganhar o processo, se estivesse eu aqui me remetendo a Goldschmidt, eu também teria uma outra fala para trazer para vocês. Então, eu não tenho nada que falar de metodologia aqui com vocês, nem sou especialista nisso, mas porque foi uma das dificuldades que eu tive no meu início da minha carreira acadêmica. Quando vocês forem ler um autor, forem ouvir um professor, um pesquisador, entendam qual o marco teórico dele. Então, por exemplo, há doutrinadores hoje no Brasil que os meus alunos adotam na graduação, e aí eles leem os volumes todos de processo civil daquele autor, eles têm que saber que aquele autor foi praticamente o pai do CPC de 2015. E isso influi diretamente sobre o que ele vai falar sobre o CPC de 2015. Então, eu estou fazendo um alerta, e assim deve ser a carreira acadêmica de vocês. Vocês têm que se situar. Ainda que vocês queiram ser um adepto da teoria instrumentalista, que sejam, mas vocês têm que se situar, vocês têm que ter um marco teórico, vocês têm que ter todo um embasamento científico para ter sua própria opinião. Não significa que eu saio aqui expurgando ou matando alunos que são instrumentalistas, muito antes, de maneira alguma. Eu até acho muito saudável e fico feliz quando aparece algum, só que ele tem que ter embasamento científico para manter ali a sua opinião, né? E é muito difícil depois de ficar me ouvindo. Por quê? Porque eu sou uma adepta verdadeira da nossa linha de pesquisa e o processo na construção do Estado Democrático de Direito. Então, a não ser que ele me convença, isso ainda não aconteceu, ele tem que estudar muito, que foi o que eu fiz. Então, eu espero que vocês estejam aproveitando essa oportunidade, sobretudo se situem. Então, entendam por que eu vou falar tudo isso que eu vou falar hoje. Bom, então, o nosso CPC de 2015 teve um processo legislativo de 7 anos, e eu tive o privilégio de estar começando o mestrado em 2010 e acompanhei todo esse processo legislativo, assisti audiências públicas aí em Belo Horizonte, na presença do professor Dier, na presença do professor Bretas. Foi uma experiência muito rica. E assim, vocês podem levantar a mão agora e me falar assim, Fernanda, você gosta do CPC de 2015? Eu ouço muito essa pergunta de alunos. E aí o que eu respondo? Essa pergunta não interessa. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Sabe por quê? A gente tem que ter um amadurecimento profissional. Que diferença hoje vai fazer eu gostar ou não do CPC de 2015? A questão é que ele seguiu um devido processo legislativo,
ele foi aprovado, ele entrou em vigor. Então, agora a gente tem que trabalhar com ele, gostando ou não. E como é que a gente vai trabalhar com ele? Estudando e tentando propor alternativas e soluções para os seus problemas. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a doutrina faz isso? Como é que a jurisprudência faz isso? Ora, com o passar do tempo, tem que ter um prazo razoável para que a gente possa perceber se essa norma está sendo benéfica ou não para a sociedade. E isso só vai acontecer com o tempo. Mas aí vem o legislador e traz uma norma que já reforma essa norma, o CPC de 2015, um mês antes dela entrar em vigor. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, em que pese eu não ter amado o CPC de 2015, porque também isso nunca vai haver uma norma perfeita, né? Eu acho que tem problemas e tem soluções e a gente tem que tentar lidar com elas. Esse legislador aí, eu sei lá, se foi um sentimento assim meio, né? Se foi, só pode, por mim, só pode ter sido sentimento, não foi uma questão racional, porque racionalmente tinha que esperar o CPC 2015 entrar em vigor e começar a produzir seus efeitos. Então, para mim, só pode ter sido fruto de um sentimento, uma paixão, um arrobo aí, porque ele já quis reformar uma norma que ainda não tinha sido experimentada. Essa é a questão que eu estou querendo trazer para vocês. E aí, quando a gente tem o marco teórico que a gente tem, que a gente já tem um ciclo de legitimação democrática, que a gente tem questões ali do devido processo constitucional legislativo, e aí recomendo fortemente, vou até citar aqui hoje o professor Marcelo Catoni, que foi orientador do professor Flávio Pedron. Ele tem um livro que eu guardo, da editora Mandamentos de 2006, Devido Processo Legislativo, eu guardo como se fosse um tesouro, porque ele não foi reeditado, mas o professor Marcelo Catoni revisitou, né, meio que revisitou a obra, na obra dele, Processo Constitucional, qualquer professor Flávio, a mais recente, aí ele meio que colocou ali o processo, né, ele revisitou e colocou ali, porque a editora Mandamento já nem existe mais, né, e aí ele não reeditou, mas enfim, recomendo fortemente que vocês leiam, por quê? Ora, essa norma passou por um processo legislativo, 13.256, passou por um processo legislativo, trouxe aqui para vocês. Teve um projeto de lei, tramitou em regime de urgência que seja, mas nesse ciclo de legitimação democrática, ela foi falha. Porque, vejam, o projeto de lei foi apresentado em 2015, já menos de um ano, fevereiro de 2016, já foi transformado na Lei 13.256, que já incidiu no CPC de 2015, um mês antes dele entrar em vigor. Então, aí que vocês têm que se situar, para vocês entenderem, de fato, do que a gente está falando. Porque aí, agora, eu vou trazer para vocês o texto que fez parte da justificação do projeto de lei, e, assim, muitas pessoas às vezes não leem, como não leem exposição de motivos das normas que, né, dão origem aos nossos códigos. E aí eu trouxe só alguns trechos da justificação, depois se alguém tiver interesse, quiser me pedir, eu tenho o arquivo, tenho o link, enfim. Então, olha, vejam, vou pedir licença para ler. Este projeto tem por objetivo, prestem atenção nesses verbos, restabelecer e aprimorar a sistemática do juízo prévio de admissibilidade do recurso especial e extraordinário, suprimida pelo novo Código de Processo Civil. Tal medida se justifica em função da relevante função de filtro preclusivo do exame de admissibilidade nos tribunais locais. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, professor Flávio, fale se eu estiver mentindo. Só com esse parágrafo do texto de justificação do PL que deu origem à Lei 13.256, dá para escrever uma dissertação de mestrado tranquilamente. Tem elementos aí para uma dissertação de mestrado. Para TCC está pouco, ainda está pouco para TCC. Porque, olhem, prestem atenção nesses verbos, gente. Esse projeto tem por objetivo restabelecer e aprimorar a sistemática do juízo prévio de admissibilidade, que foi suprimida, teria sido suprimida pelo novo Código de Processo Civil. Então, já digo para vocês, não tinha que restabelecer nada. Não tinha sido suprimida. O que aconteceu? Havia uma sistemática no Código de 1973,
o legislador de 2015, apoiado por uma comissão de juristas, teve comissão de juristas no anteprojeto, depois teve comissão de juristas que acompanhou na Câmara, e os mais qualificados, os melhores processualistas do país, acompanharam na Câmara, acompanharam no Senado, voltou para a Câmara, enfim, sistema bicameral foi respeitado devido ao processo legislativo. Só que esse legislador, amparado pelos melhores processualistas, entendeu que seria muito melhor para a qualidade das decisões, para os objetivos do CPC de 2015, que esse juízo de admissibilidade, né, que é quando o recurso especial extraordinário consegue passar aquele portal dificílimo e chegar ao STJ e ao STF, que os próprios STJ e STF realizassem esse juízo de admissibilidade. Porque, ora, se serão eles que julgarão esses recursos, não é muito mais lógico que eles decidam se os recursos serão julgados ou não? Me parece uma questão muito óbvia. E permaneceu de maneira contrária, desde o Código de 73, por muitas décadas, até que o legislador de 2015 falou, não, gente, vamos melhorar essa sistemática, porque o cidadão vai ter uma decisão de muito melhor qualidade assim. Então, CPC de 2015, aprovado, já na vacatio legis para entrar em vigor, trazia essa sistemática de que os próprios tribunais superiores, STJ e STF, fariam um juízo de admissibilidade dos recursos julgados por eles, ou seja, recurso extraordinário e recurso especial. Veio essa Lei 13.256, esse legislador maravilhoso, acompanhado por um grupo que estava fazendo lobby. Eu quero que vocês identifiquem que grupo é esse que estava fazendo lobby nesse projeto de lei. Muito difícil, tá muito difícil. Vamos ver se vocês vão conseguir. Veio esse legislador com um arrobo de paixão, só pode ter sido, e disse, não, estou muito preocupado com o cidadão brasileiro, as decisões que ele tem recebido, as soluções para os seus problemas. Inclusive, a gente tem que focar aqui na celeridade, né? Celeridade, então, os processos demoram muito, são muito morosos. Então, vamos fazer o seguinte, melhor coisa a ser feita é voltar para o sistema do Código Revogado de 73, porque estava dando muito certo, né? Estava dando super certo, os processos tinham diminuído, os recursos tinham diminuído, a celeridade sem fim, efetividade sem fim. Então, vamos voltar para o que estava funcionando. Né? Na verdade, vamos voltar para o que não funcionava. Então, imaginem quem estava fazendo esse lobby. Por quê? Com o Código de 2015, o juízo de admissibilidade passa a ser feito por quem? Pelos tribunais locais. Então, vejam só, temos uma decisão do juiz da comarca aqui de Lavras, que passou por apelação, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e recorrente interpõe lá um recurso especial para o STJ. Com a sistemática do CPC de 2015, o juízo de admissibilidade deste recurso especial seria feito pelo próprio STJ. Ele entenderia e decidiria este recurso sobe, chega aqui ou não, e este recurso será julgado ou não. Não me parece mais lógico? Me parece mais lógico. Mas esse legislador iluminado, né? Iluminado, aí a gente tem que, aí que vocês vão refletir, estou trazendo o problema para vocês, é uma questão de economia, de neoliberalismo, de que ideologia esse legislador estava aí mergulhado. Ah, não, então agora esse recurso especial que veio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que vai ter que fazer o juízo de admissibilidade, aplicar este filtro e decidir se o processo sobe para o STJ ou não. Estão pensando, né? Quem estava fazendo lobby aí nesse projeto de lei da Lei 13.256. Por quê? Porque com este filtro, nos tribunais locais, já se breca, já se segura um monte, já trava, né? Já tranca um monte de recurso aqui nos tribunais locais que não chegarão ao STJ e ao STF. E por falar em economia, o cidadão mais vulnerável da sociedade, o cidadão que tem menor poder econômico, o cidadão que não pode contratar os grandes escritórios de advocacia, não terá o seu recurso especial conhecido e julgado pelo STJ, porque ele já vai ficar trancado aqui no TJMG. Foi isso que essa lei pretendeu fazer. Só isso já dá vontade de desligar aqui chorando, triste pelo país que a gente vive. É triste, isso é muito triste. Mas isso é só a ponta, essa é só a ponta desse iceberg que eu vou trazer para vocês, e vocês que se virem, passem a noite acordados, tristes, preocupados, estudando. Que essa é a nossa vida, né, professor Flávio?
A gente faz isso com vocês, mas é porque a gente vive isso. Então, vejam lá. Aí tentaram trazer dados, né, para embasar ali o espetáculo do projeto de lei. A título de exemplo, no mecanismo atual, segundo informações do STJ, 48% dos recursos especiais interpostos na origem não foram remetidos àquela corte. Isso significa que de 452,7 mil recursos especiais, 78 mil foram admitidos, mas 146,8 mil foram trancados ainda nos tribunais locais e sem a interposição de agravo. Agora, vejam vocês. O que você está querendo dizer, Fernanda? Mentira? Esses dados são mentirosos? Esses números não existem de maneira nenhuma. Não precisa nem verificar esses números. A questão não é essa. A questão é como estes dados estão sendo utilizados, como estes dados estão sendo tratados. Eu nem perco meu tempo procurando, porque eu não duvido que sejam verdadeiros. A maneira como está sendo posta e como a circunstância está sendo criada para... Estão ali preparando o campo para trazer a desgraça. E aí, olha só, por outro lado, vocês desculpem estar lendo, gente, mas isso é muito importante para vocês. Por outro lado, abandonou-se o rígido delineamento de hipóteses de conhecimento e provimento do agravo atualmente adotada pelo ainda vigente artigo 544, parágrafo 4º do CPC de 73. E isso porque, considerado todo o framework de valorização e vinculatividade dos precedentes, olha isso, gente, olha isso, entoados pela nova lei processual, somado aos ganhos de objetividade epistêmica, Jesus Santa Maria. Luiz Sérgio, escuta isso, objetividade epistêmica, com a exigência de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, né, o artigo Lene-Streck, 926, evidencia-se desnecessária a repetição das fórmulas que consagram para o mal das práticas judiciárias, a malsinada jurisprudência defensiva dos tribunais superiores. Ô, gente, vocês me perdoem, está sendo gravado, eu tenho que tentar ser um pouco mais sutil, mas, assim, é uma apelação, sabe? Vocês me perdoem. E aí tem que trazer, né, professor Flávio, precedentes, tem que jogar ali em algum momento. Aí traz o 926 para mostrar que está embasado, né, legalmente, legislativamente. E aí a questão de uma objetividade epistêmica. Jesus, gente, o que é essa expressão para essas pessoas? E aí a apelação para fechar com chave de ouro, falando que fazendo isso e vigorando a Lei 3.256, vai estar acabada a jurisprudência defensiva dos tribunais, não vão fazer. Mas, gente, isso aqui é uma confissão de que há jurisprudência defensiva. Só isso já é extremamente preocupante. Né? Se o próprio legislador fala, não, eu tenho vergonha, a gente não pode ter jurisprudência defensiva. Jurisprudência defensiva é construir um muro na frente dos tribunais para que o cidadão não possa sequer entrar. E olha que, assim, a expressão acesso à justiça, acesso à jurisdição, nessa concepção até de só entrar, já está completamente ultrapassada. Na verdade, o acesso à jurisdição hoje que a gente deve ser o acesso à jurisdição democrática, de além de se adentrar, ter uma decisão construída, né, dialeticamente, com qualidade, mas, enfim, já não deixam nem entrar. É um muro, uma barreira na entrada, e confessar que existe a jurisprudência defensiva, e pior, dizer que essa lei veio evitar a jurisprudência defensiva. Mas vamos adiante, senão a gente não sabe. Só aqui já dá para escrever um trabalho. Então, vamos lá. Olha, eles ainda confessam que eles trouxeram essa lei ainda durante a vacatio legis do CPC 2015. Superada quase metade da vacatio legis do CPC de 2015, a reintrodução legislativa do sistema de filtro, gente, de admissibilidade recursal é medida que se impõe com urgência, sob o risco de potencialmente se comprometer em elevado grau o desempenho da função jurisdicional dos tribunais superiores, razão pela qual conto com o apoio dos nobres parlamentares para a discussão e aprovação desse projeto. Gente, ele está confessando que o CPC de 2015 nem entrou em vigor, ou seja, ele não foi testado, como se ele não tivesse sido testado. É ruim falar isso também, é meio, né, enfim, meio simplório falar assim, mas ele não tinha sido testado. E reintroduzir um sistema de filtro, gente.
quando a gente vai poder ter um Estado democrático de direito, um processo verdadeiramente devido, processo legal constitucional, se o nosso próprio legislador, representantes do povo, impõem filtros ao povo, para que a pessoa comum do povo não possa nunca acessar os tribunais superiores. Gente, vocês desculpem, eu quase passo mal, eu tenho que assim, ser um pouco sutil, disfarçar um pouco, porque assim, eu acho muito grave, sabe? Muito grave. Então, eu fiz... E uma coisa que eu acho interessante no argumento é dizer que, no fundo, nas entrelinhas, ele está dizendo, olha, nós fizemos uma alteração porque o projeto original mudou a sistemática e, apesar disso nunca ter sido testado, nós já sabemos de antemão que não vai funcionar. Ótimo, o professor Flávio está querendo ajudar seus alunos falando quem estava fazendo lobby. Quem estava fazendo lobby, tá vendo? Não testou, a sistemática nova veio, a gente não gostou, né? Criança mimada, não gostei, quero que volte a que eu gosto. E por que a antiga eles gostavam? Por que será? Porque os tribunais locais já passavam a peneirinha, né? Já seguravam vários recursos cá para baixo. Quem estava fazendo lobby? O professor Flávio está ajudando vocês, hein? Vamos lá. Então, eu optei também, porque, assim, muito fácil chegar aqui e criticar. E já que eu estou aqui esmiuçando a justificação da norma com vocês, eu também entendo mais honesto com vocês, já que a gente está aqui perdendo esse, né, dedicando esse tempo, perdendo de maneira nenhuma, vocês não estão, mas aqui dedicando esse tempo, a gente vê juntos essas alterações legislativas todas. Parece um pouco cansativo e dogmático, mas é para que a gente feche o raciocínio, porque não basta a gente ficar ali na justificação e não passar pelas alterações propriamente ditas. Então, a primeira, alteração acerca da ordem cronológica. Por quê? Artigo 12 dizia: os juízes e os tribunais deverão, verbo deverão, olha a coerção aí, deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. A belezinha da alteração que a 13.256 fez no artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, o advérbio é preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Quem estava fazendo lobby, gente? Então, assim, substituir um deverão, verbo deverão, por um advérbio, obedecer preferencialmente, tipo assim, se quiser, se tiver afim. Ou seja, conferindo maior poder aos magistrados, maior poder aos juízes, que aplicarão a ordem cronológica se eles quiserem preferencialmente. No mesmo... Desculpa interromper, mas imagina, só para jogar mais gasolina nessa fogueira, eu acho que a senhora não consegue ver a imagem que eu coloquei aqui, mas de vez em quando eu trago ela para falar do dispositivo do artigo 12, entre outros dispositivos que foram objeto de modificação por essa lei, que é uma placa de um estabelecimento de forró do Nordeste que diz assim: é proibido dançar agarradinho, mas se você quiser, pode. Nossa, me mande, porque eu vou pôr nesse meu material aqui. Por favor, me mande. É isso, é exatamente isso. E, mais adiante um pouquinho, artigo 153, a mesma coisa. Então, estava previsto lá, o escrivão ou chefe de secretaria deverá obedecer à ordem cronológica, deverá, verbo deverá, de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Nova redação, o escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica. Na verdade, seguindo ali a hierarquia, né, da responsabilidade pelos atos jurisdicionais, então, né, o secretário um escrivão de uma secretaria tem todos os seus atos validados pelos atos do juiz, que os atos do juiz é que, na verdade, são válidos, são objetos de recurso, então nem precisaria do 153. A tragédia está toda ali no 12. Pelo 12, o chefe de secretaria também não precisaria estar ali expresso, não sei se vocês concordam, mas, enfim, eles quiseram deixar bem claro, nem disfarçar, eles disfarçam. Então, ainda veio o 153. Depois, a gente vem para uma questão que trata da execução provisória.
no artigo 537, limite de saque de valores pagos a título de multa. Então, alterou no parágrafo 3º, trazendo ali, eu pus o destaque aqui no antigo, vocês não reparem, não. É só para destacar a diferença, porque o CPC de 2015 trazia que podia ser também na pendência do agravo fundado nos incisos 2 ou 3 do artigo 1042. E aí, a nova redação tirou a hipótese do agravo, e não sei se o professor concorda também, professor Flávio, muito grave também, né, professor Flávio? Porque aí também é mais obstáculo, né? É mais obstáculo. E aí, a gente tem a ação rescisória. Gente, dá vontade de sentar e chorar, sinceramente. Então, a gente tem ali o artigo 966 e foi realizada a alteração em razão da mudança justamente do que foi feito ali no 1042 do agravo. Vocês vão ver uma semelhança no seguinte sentido, que foram acrescentados os parágrafos 5º e 6º no artigo 966. Então, a ação rescisória passa a ser cabível no caso de violação de manifesta norma jurídica contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferida em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Então, essa inserção dos parágrafos 5º e 6º no 966 se dá como uma forma ali de exemplificar quando uma norma pode ser violada para que haja fundamento na propositura de uma ação rescisória, já que os casos mencionados, né, decisão baseada em enunciado de súmula ou decisão proferida em julgamento de casos repetitivos, não podem se sobrepor à força normativa. Então, nesse caso, esse legislador fantástico, brilhante, ele quis reforçar a ideia de que nessas situações as decisões devem ser fundamentadas de forma minuciosa, sem dar margem à violação de uma norma, inibindo um pouco a grande força que o CPC de 2015 tentou nos enfiar goela abaixo, né, em relação a súmulas e julgamentos de casos repetitivos. Não sei se o professor Flávio concorda. Ô, gente, agora que eu vi que minha câmera está desligada, eu estava olhando ali, a luzinha está apagada mesmo. O que será que aconteceu? Vocês estão me ouvindo direitinho? Não, te ouvimos. A senhora está Não sei o que pelo aconteceu. Teams Web? Teams Web. Ah, ele faz isso. Quando projeta, ele desliga a câmera. Também vocês não estão perdendo nada em não me ver. Melhor que vocês vejam no slide. Então, vamos adiante. Vamos adiante, porque a nossa missão hoje aqui está dura. Bom, reclamação. Para vocês terem uma ideia, minha tese de doutorado foi sobre reclamação. E eu dediquei grande parte do trabalho a essa alteração, porque provocou e causou impactos muito grandes na sistemática do procedimento da reclamação. Por quê? A Lei 13.256 alterou o artigo 988 do CPC de 2015, modificando ali os incisos 3 e 4, no que à primeira vista parece que teria só ali, né, feito uma alteraçãozinha, e disfarçando um pouco no parágrafo 5º, deixa eu passar aqui o slide, porque no parágrafo 5º, ele foi desmembrado em duas hipóteses, então era como se tivesse feito uma alteração sutil. Mas, primeiro, criou-se um filtro da reclamação, então ela só pode ser cabível se ela for proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e ela só pode ser cabível, né, e ela é inadmissível, ela não é cabível, se interposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. E aí que está a questão, aí que está o problema. Por quê?
porque vetou completamente, levantou-se o muro ali diante de todos os tribunais, não só STJ e STF. Por quê? Porque a parte que está sendo prejudicada ali por uma decisão que violou a competência de algum tribunal ou que desobedeceu, violou a autoridade da decisão de algum tribunal, a parte não vai poder interpor a reclamação diretamente nesse tribunal, como seria possível a partir da redação original do CPC de 2015. Isso seria maravilhoso. Por quê? Seguindo aquela lógica exatamente que eu estava falando do filtro de admissibilidade do recurso extraordinário especial para vocês, porque vamos imaginar aqui uma hipótese também, uma decisão proferida pelo nosso TJMG, com descumprimento de algum padrão decisório vinculante proferido pelo STF. A partir da modificação trazida por essa Lei 13.256, o legitimado para ajuizar a reclamação não vai mais poder fazer isso diretamente na própria fonte, ou seja, no próprio STF, porque ele vai ter que esgotar as chamadas vias ordinárias. Então, se o STF julgou uma causa que originou um precedente vinculante, pela lógica do processo democrático, tal precedente teria que ter sido produzido num locus procedimental ali dialético, de ampla discursividade, com contraditório efetivo, ampla defesa e imparcialidade. Ou seja, esse precedente deve ter sido criado submerso nos postulados, né, do nosso processo democrático, do modelo constitucional de processo. Então, havendo violação, aplicação indevida ou mesmo não aplicação do referido precedente, a competência para julgar a reclamação cabível nesse caso só pode ser do próprio STF, a fim de que esse precedente possa ser revisto, mantido e até mesmo superado numa perspectiva de aprimoramento, com abertura hermenêutica, até, quem sabe, com avanços obtidos ali, chego até a arriscar dizer, avanços obtidos por meio da hermenêutica gademariana, mas desde Gadamer não há texto normativo que possa regular sua própria aplicação, pois aplicação, compreensão e interpretação devem ser momentos cooriginados, ou seja, um precedente vinculante, por exemplo, só pode fazer sentido se ele estiver ali submerso na sua aplicação, realizada em conformidade com os parâmetros do processo democrático. Então, esse legitimado para propor a reclamação, ele só vai, de fato, poder receber uma decisão qualificada democraticamente se ele pudesse interpor essa reclamação diretamente no STF, que foi quem proferiu esse chamado precedente vinculante. Cada vez que eu falo precedente, eu enrolo a língua, porque eu não gosto de utilizar essa expressão. Eu prefiro ali, gosto muito da maneira com que desenvolveu na tese de doutorado o professor Alexandre Câmara. O professor Flávio Pedron teve grande contribuição na tese do professor Alexandre Câmara, e ele traz muito bem a expressão padrão decisório vinculante, é a que eu prefiro, mas enfim, até para a gente ser compreendido, a gente tem que ficar, né, adotando e se utilizando de precedente, mas eu acho que o meu Word já até corrige e coloca aspas sempre que aparece precedente, de tanto que eu coloco essas aspas, mas enfim, então, vejam o prejuízo para o cidadão comum dessa alteração em relação ao procedimento da reclamação, quando o legitimado não pode utilizar desse procedimento tão importante na própria fonte, no próprio tribunal que proferiu o entendimento, a decisão que teria sido violada ou descumprida. E aí a gente chega, vou dar um salto aqui, meio que um salto hermenêutico, senão eu fico falando só de reclamação. E aí, para a gente falar, então, das várias alterações em relação ao recurso extraordinário especial, sobretudo em relação ao juízo de admissibilidade, que eu falei para vocês, e aí vem a tragédia no artigo 1029, alterando ali o inciso 1 do parágrafo 5º, que dizia ao Tribunal Superior respectivo o encaminhamento, né? Ali, deixa eu ler o parágrafo 5º também. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado
por requerimento dirigido, 1, ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Então, está tratando ali da competência. Vem a Lei 13.256, ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo, e de forma similar à mesma alteração no inciso 3. Então, foi já a primeira coisa que a Lei 13.256 imprimiu aí na sistemática dos recursos extraordinário e especial. E ainda, eu acho que eu pulei aqui no slide, por isso que eu voltei e fui adiante, porque eu tinha que ter posto a revogação do parágrafo 2º do artigo 1029, vocês me perdoem, porque o parágrafo 2º do 1029 estabelecia um dever de fundamentação específica para a decisão que deixar de conhecer o recurso especial ou extraordinário apoiado em divergência entre os tribunais, e isso acontece todos os dias, né? Então, veio a Lei 13.256 e simplesmente revogou esse parágrafo 2º do artigo 1029, mas em que pese o dever de fundamentação estar claro, né, no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e ainda no artigo 489, parágrafo 1º do CPC 2015, né, que para a permanência do artigo 489 também foi uma luta, porque houve um lobby imenso, vocês imaginem de quem, né? Houve um lobby enorme para que não tivesse o artigo 489, não se exigisse a fundamentação das decisões, em que pese ela estar lá muito clara na nossa Constituição, mas ela é descumprida diariamente, então, mas assim que puderam, tiraram ali o parágrafo 2º do 1029, enfim, mas pode ser alegada, pode ser todo o tempo questionada, utilizando simplesmente, se quiser, artigo 93, inciso 9 da Constituição, ou ainda reforçar com 489 do CPC. Né? Aquela coisa assim, né? Menininho mimado quis tirar, mas eu estou aqui firme, mostrando que a gente ainda pode resistir, né? Em relação ao artigo 1030, as alterações foram substanciais, porque afetou vários dispositivos do CPC de 2015, trazendo alterações em relação à competência para o juiz de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, porque o CPC de 2015, para agilizar a tramitação processual, extinguiu, então, o duplo exame de admissibilidade recursal, foi a justificativa, né, do CPC 2015, ou seja, a competência para o órgão judicial que proferiu a decisão e para o que irá decidir o recurso na análise dos pressupostos, que a gente já bem viu aqui. Então, é o que ocorre, por exemplo, com a apelação que eu falei aqui a uma decisão ao juiz da comarca de Lavras, que não passa mais pela análise do juiz sentenciante, deve ser diretamente remetida ao tribunal após a apresentação das contrarrazões pela parte contrária ou o decurso do seu prazo. Então, essa lógica também se aplicava lá aos recursos especial e extraordinário, que seriam remetidos diretamente ao STF e ao STJ, muito mais lógico, muito mais útil, muito mais salutar, né, para a decisão. E aí era o que previa o conteúdo original do artigo 1030 do CPC, especialmente o parágrafo único que dizia: a remessa de que trata o caput dar-se-á independentemente do juízo de admissibilidade. Mas, com a modificação trazida pela Lei 13.256, o CPC de 2015, então, vai manter a sistemática do duplo juízo de admissibilidade, como acontecia no CPC revogado de 73, sendo realizado pelos juízos ACO e AQUEM. E aí o texto alterado do 1030 estabelece a competência do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, de acordo, né, com o regimento interno de cada, para realizar o juízo negativo de admissibilidade, negando o seguimento ao recurso extraordinário ou recurso especial, quando o acórdão recorrido estiver de acordo com
chamado precedente do STF ou STJ, ou quando o STF já tiver declarado a ausência de repercussão geral para o tema controvertido. E ainda, outra hipótese, devolver o processo ao órgão julgador para exercer o juízo de retratação, quando a decisão contrariar precedente do STF ou do STJ. Gincana também, quem me trouxer decisão de um desembargador, de um juiz que tenha feito juízo de retratação. Eu acho que em processo que eu atuei, eu vi uma única vez, mas enfim. Outra hipótese, sobrestar o recurso quando seu objeto contiver questão abrangida por tema de recurso repetitivo reconhecido, mas ainda não julgado pelo STF ou STJ. Outra hipótese, selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, remetendo ao STF ou STJ. E, por fim, realizar juízo positivo de admissibilidade, enviando o processo ao STF ou ao STJ para processar e julgar os recursos. E ainda foram... estão aqui. E ainda foram inseridos 2 parágrafos ao artigo 1030 que tratam dos recursos de agravo cabíveis contra as decisões de admissibilidade, então, referidas. E, como consequência do novo conteúdo do artigo 1030, a gente viu aí que, na verdade, houve grande modificação da competência para, então, decidir pedido de efeito suspensivo para recurso especial extraordinário. E aí, o parágrafo 5º do 1029, na redação original do CPC de 2015, ele fixaria a competência exclusiva do Tribunal de Destino, STF ou STJ, variando apenas a sua distribuição para o presidente ou vice-presidente da Corte, antes da distribuição do recurso. Ou ainda, distribuição ao relator após a distribuição do recurso, com a hipótese excepcional de apreciação pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, caso o recurso estivesse sobrestado. E aí, com as reformas, né, dessa maravilhosa Lei 13.256, vão ser mantidas, então, as regras que estão ali firmes, né, nas súmulas 634 e 635 do STF, que fixam a competência do tribunal ACO enquanto não for realizado o juízo de admissibilidade, seja ele negativo ou positivo, na origem. E a partir dessa decisão, a competência passa a ser do STF ou do STJ, de acordo com a súmula 634. Peraí, deixa eu ler ela aqui para vocês, deem licença. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Já a súmula 635 diz, abre aspas, cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário, ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. Então, quanto aos recursos extraordinário e especial, o CPC de 2015 manteve a regra do duplo juízo de admissibilidade, então, vinda lá do Código de 73, tá? Então, é o que diz aqui também, o que traz a questão do artigo 1035, tá? Professora, eu sempre acho fantástico o 1030, quando eu brinco com os alunos, que a regra deixou de ser o envio para o Tribunal Superior. Ou seja, se apresenta todo o quadro e diz assim, agora meu recurso vai ser admitido e vai ser enviado. Não. E agora? Não, agora também não. Agora ele volta lá para a Câmara para eles rejulgarem. Não, agora isso daqui pode ser que ele vai ficar sobrestado. Agora pode não sei o quê. E aí eu costumo brincar com eles. Eu falo, olha, vocês vão morrer para fazer um recurso bem feito, sem nenhuma garantia de que em algum momento ele vai fazer parte do grupo selecionado e vai eventualmente ser enviado para o Tribunal Superior para passar por toda a discussão da admissibilidade lá para entrar no mérito recursal em si. Quer dizer, é uma coisa que seria digno de Ulisses, né? Os desafios... Gente, eu ia falar agora Odisseia.
é uma coisa assim, é Não, homérica. é desmotivante. Você senta para escrever um recurso extraordinário, achando lá, né, que os ministros do STF, você está vendo ali, né, liga a TV Justiça para se inspirar, senta para escrever aquele recurso extraordinário espetacular, né, pensando nos ministros. Sinceramente, do jeito que está, né, a regra, como disse o professor Flávio, é que nenhum ministro do STF nunca leia esse seu recurso. Então, é desmotivante, não é? Fala a verdade. Não, é pesado, é pesado. Ah, dá para chorar. Nossa, eu estou aqui com a câmera desligada e falando com o microfone desligado. Desculpem, gente. Vamos lá, para agora a tragédia não terminou. Artigo 1042, gente. Artigo 1042. De acordo com a Lei 3.256, caberá agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Bom, houve uma alteração no parágrafo 2º, e aí pela nova redação, aqui parágrafo 2º, e aí pela nova redação, a petição de agravo vai ser dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, lá de baixo, e vai estar independente do pagamento de custas e despesas postais, né? Imagina, falando de processo eletrônico, despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento do juiz de retratação. Gente, é assim, é desanimador, porque além da alteração da própria sistemática, ainda tentam conquistar as pessoas falando que não vai ter que precisar pagar custas. Então, melhorou a sistemática porque você não vai ter que pagar custas. Gente, mas pelo amor de Deus, o que é o valor de custas diante de você ter uma decisão péssima? Né? Diante de você não ter oportunidade de estar ali construindo a decisão de fato ali, né, nos tribunais superiores, ali né, que eles mesmos também, assim, sinceramente, não posso iludir vocês, isso de eu falar assim, nossa, seria maravilhoso que os próprios tribunais superiores fizessem o juízo de admissibilidade. Com esse pensamento também, esse lobby, é provável também que eles ficassem se utilizando de vários filtros e da, né, nossa conhecida jurisprudência defensiva. Mas, por óbvio, quando uma lei está sendo elaborada ou até aplicada para se questionar alguma inconstitucionalidade nela, a gente tem que pensar no intérprete da lei de boa-fé, no usuário de boa-fé da lei, né? A gente já não tem que ir também com essa carga negativa e já pensando, né, que não adianta também questionar a inconstitucionalidade da 13.256, porque também os ministros do STF e do STJ não vão querer julgar todos os recursos que chegam lá. Se a gente pensar assim também, a gente não chega a lugar nenhum, não é assim que se interpreta uma norma, na verdade. Então, assim, eu falo isso, eu estou meio que falando para mim mesma, sabe? Assim, que a gente tem que fazer, na verdade, esse exercício. Daí eu vou trazer para vocês também o 1043, que ele foi alterado para quê? Para revogar inciso 2 e inciso 4, e 1043 e 1044, se vocês não estiverem lembrados, tratam dos embargos de divergência, né? E aí ele é cabível, né, contra decisões colegiadas em recursos extraordinários e recursos especiais, e aí, de fato, não é cabível contra decisões tomadas em autos de agravos, né? Já é uma jurisprudência firmada já desde o Código revogado, assim como também não é cabível de decisões monocráticas em casos de competência originária do tribunal, e embargos de divergência também tem um retrocesso histórico aí, né, professor Flávio, é muito interessante também, questão dos embargos de divergência, vale a pena, recomendo que vocês leiam, ele vem lá da legislação portuguesa, e aí tem todo um contexto aqui no Brasil, no Código de 39, no Código de 73, se deixasse eu ia começar a falar aqui, mas isso é porque eu também estou me policiando para não falar, então eu recomendo, se vocês também quiserem material, eu tenho material para indicar, enfim. Pela redação original do Código de 2015, pouco importaria se a divergência fosse tanto em relação ao mérito quanto em relação a questões
processuais que dissessem respeito ali à admissibilidade recursal. Mas aí veio a 13.256, revogou o inciso 2 do 1046, e aí a divergência hoje deve ser na linha da jurisprudência firmada lá no Código de 73, ou seja, deve dizer respeito a questões de mérito, tá? E também tendo revogado o inciso 4 nos processos de competência originária, que divergir do julgamento que qualquer outro órgão, do mesmo tribunal, que ajudaria muito aí também para a qualidade das decisões. Enfim, ele simplesmente foi revogado. E aí, para vocês darem, né, assim, daqui a pouco vocês darem só um respiro, só para finalizar, eu adoro, e não estou citando aqui, na verdade, porque estou aqui com o professor Flávio e tenho como provar, fiz essa citação na minha tese de doutorado. Então, eu adoro essa passagem deles, fazendo referência a essa lei, né, do lado negro da força, as alterações introduzidas pela Lei 13.256 de 2016 em nosso sistema processual, representam um retrocesso odioso, já que, sob a frágil justificativa de problemas que o Código vigente poderia ocasionar, se optou logo por modificá-la, sem que se aguardasse lapso temporal suficiente para que a mesma pudesse produzir efeitos. Então, está lá no novo CPC, Fundamento e Sistematização, professor Humberto Teodoro Júnior, Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Pedron. Então, eu acho que sintetiza bem essas questões que a gente viu aí, mas aí, para vocês darem só um respiro, né? Vamos mudar de assunto. Mentira que não dá respiro nenhum, porque o problema só piora. Agora eu vou falar um pouquinho, não sei se ainda dá tempo, professor Flávio, se eu estiver passando do tempo, me chame a atenção, fique à vontade, viu? Todo o tempo, professora. Não, então vamos lá. Agora eu vou ter que contar assim, com a força de vocês, a coragem de vocês, porque a gente precisa juntos lutar contra isso aí. Que projeto de lei é esse, professor? Não, nunca existiu. Então foi uma PEC? Não, de maneira nenhuma. Situação artigo 1015, no CPC de 2015, rol taxativo, ou seja, só é cabível agravo de instrumento diante das hipóteses do artigo 1015. Mas um belo dia, em 2018, o STJ, inspiradíssimo, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgou o recurso especial 1.704.520 do Mato Grosso e, num momento iluminado, decidiram fazer uma interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do artigo 1015 e deram um nome assim, muito pomposo, um nome assim, didático. Você lê essa expressão, você entende exatamente o que eles quiseram dizer. Taxatividade mitigada. Vejam só, que maravilha. É o nosso Superior Tribunal de Justiça. Olha, o guardião de todo o nosso ordenamento jurídico infraconstitucional decidiu: não gostei desse rol taxativo do artigo 1015. O legislador CPC de 2015 trouxe, apoiado por vários juristas, processualistas, 7 anos de processo legislativo. Eu acho melhor a gente hoje aqui, juntos que estamos, poderosos como somos, fazermos uma interpretação extensiva. E aí vamos abrir essas hipóteses aí. Do que a gente vai chamar? Taxatividade mitigada. Quer dizer, é taxativo, mas não é taxativo. Estamos mitigando a taxatividade. Fernanda, o que é isso? Não sei. Até hoje não sei o que dizer sobre isso, não sei o que explicar em sala de aula sobre isso. O STJ, você pode, é a proibição de dançar, mas se você quiser, pode. No fim, é a mesma ideia, quer dizer, você está proibido de recorrer fora das hipóteses. Mas se o tribunal quiser que você recorra, pode. Talvez se você tiver uma amizade no STJ, se forem com a sua cara, talvez você mande junto com um recurso especial um QR Code com a sua foto, né? Vai que vão com sua cara, manda um vídeo
não é mesmo? E aí pode, mas não pode, né, professor Flávio? Pode O mais dançar, mas curioso é a gente não pode dançar, pensar. mas Oi, professora, perdão. não, aqui, desculpa, pensando alto, aqui pode dançar, não pode dançar, mas se quiser dança, né? Exatamente. O mais estranho é a gente pensar que havia todo um conjunto de discussões que tentavam, até diante da iniciativa de formação do padrão pelo STJ, de soluções muito melhores, já que está gravada, a gente não pode nem dizer, né, mais inteligentes para resolver o problema, mas enfim, escapuliu. E adotar a tese da taxatividade mitigada. Quer dizer, é uma perspectiva, inclusive, hermeneuticamente tosca, né? E isso é estranho. Quer dizer, havia toda uma discussão, havia um parecer mais sofisticado para a gente tentar levar isso para o nível de uma interpretação, se fosse o caso teleológica. O Luiz Guilherme Marinoni veio com o discurso da analogia, que para mim era uma coisa um tanto quanto esdrúxula, mas enfim. E o STJ literalmente virou as costas para o 489 e decidiu do jeito que queria. Literalmente decidiu do jeito que queria, sem dar uma devida resposta de como é que então estava proibido dançar, mas se você quisesse, podia. É um caso que ainda eu brinco, né? Eu acho que eu gasto quase uma aula na graduação para tentar fazer os meninos entenderem isso. Ou seja, a gente tinha o antes, tinha o depois, e o depois não resolveu o problema do antes. Ao contrário, ele abre para um universo vamos dizer, de percepções premonitórias, porque você vai ser sempre que adivinhar quais são os consequencialismos interpretativos que serão abraçados pelo tribunal no momento de julgamento desse recurso. E aí a gente tem que pensar que a gente tem tribunais e tribunais. E alguns tribunais são bem crus para poder lidar com o agravo de instrumento. Enquanto uma permissibilidade estranha parece tomar conta de outros, outros não conseguiram entender o adjetivo do mitigado, né? Então criam também alguns obstáculos bem esquisitos. Mas enfim. E criam-se problemas na interpretação também, né? Porque é isso, é muito confuso. É como a aluno da graduação pergunta, mas pode, professor? Fala, mas pode? Não, poder não pode, mas, né? Então, assim, eu pergunto, se por outro lado, vamos lá, o Licete, como advogado, redigisse razões de um recurso especial, utilizasse lá, como você disse, argumentos refinados, utilizasse de epistemologia, né? Um critério teleológico, talvez, para interpretação. Analogia, eu escuto analogia, eu até sinto arrepios, mas enfim. Ele seria, se ele invocasse ali uma taxatividade mitigada, qual seria o futuro do recurso especial dele no STJ? Né? A gente sabe a resposta. Sim. A gente sabe essa resposta. Então, é isso, minha gente. E aí, o STJ utilizou de apenas 2 argumentos. O fato de que o rol do 1015 do CPC se mostra insuficiente na prática forense, ou seja, isso para mim nada mais é do que uma opinião pessoal, é um achismo. E, segundo o argumento, abre aspas, temor de que o remédio constitucional do mandado de segurança viria a ser utilizado de forma indiscriminada contra decisões interlocutórias em alternativa a essa suposta insuficiência do rol do artigo 1015. Então, esses foram os argumentos utilizados. Eu tenho até um texto, depois, se alguém tiver interesse, quiser dar a honra da leitura, eu até utilizei o título: Quando a taxatividade mitigada não foi suficiente, o STJ insiste na alteração do artigo 1015 do CPC em violação ao devido processo constitucional legislativo, porque não bastasse, né, esse julgamento desse recurso especial do Mato Grosso, ele ainda ampliou mais uma vez o rol de cabimento
das hipóteses do CPC, nem vou entrar aqui no particular, mas é factível, né? Assim, tá visível que, ao analisar as teses fixadas pelo STJ, a usurpação de um poder criativo que não pertence, né, à função jurisdicional do Estado, mas sim à função legislativa, sendo manifesta a existência, na minha modesta opinião, de ativismo judicial na medida em que o judiciário procura solucionar um problema que não conta com uma solução adequada por parte do legislativo, ou que ele não tenha gostado, né, da solução feita pelo legislativo, e aí é visível a afronta ao devido processo constitucional legislativo. Eu trouxe aqui, para concluir minhas considerações finais, a questão do Conto à Sereníssima República, do Machado de Assis. Quem não tiver lido ainda, leia, que vale muito a pena, e é de acesso aí, domínio público, né? E vale. Opa, acho que a Fernanda caiu. Acho que caiu. Vamos aguardar. Gente, essa angústia, essa revolta da Fernanda, não é isso aí, é antigo, a gente já está acostumado com isso, mas quando a gente estuda a linha de pesquisa do PPGD da PUC Minas, o processo na construção do Estado Maior de Direito, a gente passa a ver essas situações esdrúxulas, como ele está colocando para a gente. Não é? Então, a gente não pode olhar o CPC com olhos inocentes. Então, os nossos professores do EPGD, eles nos proporcionam essa visão crítica, não é, de qualquer ordenamento. No caso, como a Fernanda está colocando para a gente, não é, essas situações absurdas que estão contidas no CPC. Não é? Então, não é uma coisa bonita, como está sendo colocado lá, mas são muitas armadilhas. Não é? A gente tem que ter essa capacidade crítica, essa visão crítica. Né? Nós temos que afastar essa nuvem escura para nós termos essa visão, conforme a Fernanda está colocando para a gente. Então, quando o professor Pedro ele nos apresenta as situações ao longo do curso, até agora está colocando para a gente ter essa visão crítica, professor Diélio, professor Bretas, professor Rosemiro, então, é isso que eles querem que nós vejamos, não é? Que a gente tenha essa visão crítica de qualquer ordenamento, sobretudo no caso aqui, na nossa aula com a Fernanda, brilhantíssima, o que está por trás do CPC, não é? Esses filtros, esses absurdos, não é, professor? Com certeza, Luiz. Estou tentando contato com a Fernanda. Ué. Deixa eu tentar